Bom dia, meus queridos amigos, que a paz de Jesus nos envolva em vibrações de paz, de alegria e de bastante harmonia íntima entre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Agradecemos a Jesus por estarmos juntos nesta manhã, rogando dos nossos benfeitores amigos todo o amparo de que nós necessitamos. Que as vibrações desta manhã alcancem os corações que ora comungam conosco este Evangelho. Se conosco, Jesus. Nós vamos ler hoje os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são o prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. Ele se mostra ávido de tudo o que agitará e turbará. E coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que estão nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhe causam insônias. Dão-lhes vertigens. Os êxitos de seus rivais, toda emulação para eles se resume em eclipsar o que lhes estão próximos. Toda alegria em excitar nos que lhe assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras, cujas cobiças lhe envenenam a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras? Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade acalma em meio das tempestades da vida? Fénelon, Lyon, 1860. Nós gostaríamos de elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos ampare, que traga para todos nós as vibrações de paz, de alegria, e que possamos, Senhor, fortalecer os nossos ideais no seu Evangelho, olhando para nós mesmos, a nossa insensatez, as exigências, o autoritarismo, a inveja, os ciúmes, que nos causam, Jesus, tantas dores. Auxilia-nos a sair de nós mesmos, rompendo com a casca da nossa ignorância, e que possamos sentir, Mestre querido, o amparo de que necessitamos. Assim, te agradecemos por tudo que tem nos dado, Jesus, especialmente por essas manhãs. Somos convidados a refletir nas suas lições que norteiam a nossa caminhada. Desejamos a todos
paz, muita paz, serenidade e confiança nos ensinamentos do Cristo. Sê conosco, Senhor, que assim seja. Caros amigos, nós sabemos que estamos aqui na Terra para regenerar, para modificar a nossa forma de pensar, de sentir, para compreender melhor as oportunidades que Deus tem nos dado, para retificar tudo aquilo que carregamos em nossa memória e que tem as repercussões, muitas vezes, em nossos pensamentos. Nós estamos hoje diante de um tema, os tormentos voluntários. Se são voluntários, é porque muitas vezes nós não prestamos atenção nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Jesus, muitas vezes, tem nos mostrado um outro caminho, o caminho do perdão, o caminho do amor, o caminho do trabalho, que é a lei de Deus. Então, nós hoje estamos sendo convidados a perceber a nossa forma de viver. Muitas pessoas vivem embriagados, arruinando a sua saúde. Outras vivem no desânimo, sem vontade de trabalhar, ficam horas e horas nas poltronas, sem coragem de vencer seu próprio desânimo, a sua própria ociosidade. São criaturas que, irmãos nossos, que estão gerando para si mesmo tormentos voluntários, porque nós estamos inseridos dentro de uma lei, e a lei é a lei do progresso, mas precisamos entender que todas as nossas escolhas recaem para nós mesmos. Então, se nós não somos capazes de entender isto hoje, amanhã esses tormentos poderão vir de outra forma, que são os tormentos que permeiam de uma existência para outra. Por isso, nós precisamos analisar muito quais são os nossos sentimentos. O que nós estamos fazendo para sair de nós mesmos? Então, muitas vezes, a nossa inveja, olhando sempre para a vida do outro, se analisar as oportunidades que temos, vem nos trazendo cada vez mais os tormentos que nós mesmos estamos criando. Precisamos observar com muito carinho a forma como nós estamos fazendo escolhas e tomando decisões de nossa vida. Nós temos conosco muitos parentes abnegados, irmãos que nos auxiliam, que nos encorajam, mas nem sempre temos a vontade de sair de nós mesmos. A ociosidade, ela traz para nós um tormento. Ela é uma forma que nós vamos perceber que nós nos desorganizamos devido às questões de nossas escolhas. Então, cada um de nós temos uma inteligência que nos faz ou nos auxilia a nos tornarmos melhores. E muitas vezes nós tudo julgamos para a fatalidade, como se os tormentos que criados por nós fossem culpas de terceiros. E nós precisamos entender como é que nós estamos olhando para a nossa personalidade. Que vontade eu tenho de mudar, para que eu não fique na questão da fatalidade. Não existe isto. Nós temos dentro de nós o livre-arbítrio, que nesse livre-arbítrio ele dirige o nosso mundo íntimo, esse mundo interior que comanda os meus sentimentos, as minhas ideias, a forma como dirijo ao outro, as minhas palavras. E isso mostra para nós quais são as dores que carregamos conosco.
Muitas vezes o Evangelho mesmo está nos dizendo que haverá maiores do que os que derivam da inveja, do ciúme. Ora, estes sentimentos estão constituídos, formados por pensamentos egóicos, por situações que não nos levam a um crescimento espiritual. O invejoso, o ciumento, ele não tem sossego, ele está sempre olhando para a vida do outro e se diminuindo ou cobiçando a vida que aquele irmão tem. Nós, portanto, precisamos entender que nós precisamos acordar para as oportunidades que Deus nos deu. A vaidade, o orgulho, nos causam grandes tormentos. E nós, muitas vezes, não queremos ver e não queremos compreender aquilo que está em nossa reencarnação como meio do progresso para nos desestagnar, para que a gente possa crescer, evoluir, sentir a grandeza de Deus que olha por todos nós. Por que criarmos mais dificuldades nesta reencarnação, amigos? Se temos uma doutrina que nos esclarece e nos mostra o valor da lei do trabalho, da liberdade de escolha, então nós nos consideramos pessoas tristes, insensatos muitas vezes, e achamos que não damos conta de nada. Isso nos afasta cada dia mais das palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas eu preciso saber quais são as minhas aflições. O que me remete a esse estado? Se eu não compreender hoje, talvez eu tenha matriz no meu perispírito, mas os tormentos voluntários são justamente aqueles que nós buscamos com as nossas próprias mãos. Se todas as coisas que nós hoje vivemos estivesse previamente determinada, nós não podíamos fazer nada para modificar, aí seria diferente. Mas não é assim. Deus tem nos dado o livre-arbítrio. Deus tem nos auxiliado com o caminho da caridade, os conceitos do bem, do mal, que nós já conhecemos. E é preciso que a gente observe a nossa moral, a nossa conduta, para que a gente não venha contrair mais situações. Amigos, somos espíritas e a nossa doutrina nos mostra a pluralidade das nossas existências. A doutrina espírita para nós, é a chave da reencarnação. Ela que nos ensina que aqui estamos para regenerar, para corrigir, e não para repetir os mesmos erros. Então, eu não posso ficar afirmando que eu tenho uma má sorte, porque eu queria que o outro tivesse o que o outro tem. Veja as possibilidades. E é pela dor que nós crescemos, é pela dor que nós multiplicamos as oportunidades de servir, as oportunidades que todos recebemos para amar o nosso irmão. Oh, amigos, quanto é importante a gente compreender isto. O Evangelho de Jesus é, para todos nós, um livro de luz, um roteiro sublime. Então, quando nós estamos vivendo em tormentos, nós devemos parar e refletir qual é o nível da minha inveja, por que eu estou entristecido por não ter o que o meu irmão tem. Então, nós não somos o outro, nós somos nós mesmos. É preciso que a gente observe com calma as oportunidades que Deus nos deu, observando a nossa forma de pensar e de sentir. Nunca esqueçamos, amigos, que tudo aquilo que nós um dia fizemos, nós teremos que acertar com a lei, dignificar
a nossa vida é o papel de hoje, agindo sempre em conformidade com as leis divinas, para que hoje nós possamos transformar todas as nossas dores em compreensão e em esperança de progresso, para que amanhã nós tenhamos a compreensão e os sentimentos de sentirmos bem-aventurados por Jesus. Nós sabemos que há pessoas que parecem que são bem favorecidas pela sorte, mas nós precisamos perguntar: será que todos nós temos esta boa sorte? Ou é apenas uma forma aparente? Nada mais, meus amigos, é o resultado de uma conduta inteligente e que nós possamos compreender as bênçãos que caem sobre todos nós, das vicissitudes divinas que pairam em nossos pensamentos. Não criemos mais tormentos, amigos. Procuremos resolver com calma tudo aquilo que viemos para ajustar com a lei. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre querido, nos agasalhe para que tenhamos força de viver todos esses momentos que temos passado. É uma tempestade aparente, mas uma tempestade que renova, que nos traz paz e alegria. E nesta hora do Evangelho, rogando a Jesus oportunidade do passe, pedimos aos amigos espirituais que nos fortaleçam, que traga para todos nós luz, compreensão, serenidade e vontade de mudar. Ó Senhor, fluidifica as nossas águas. São energias que foram magnetizadas, imantadas de amor por tantos abnegados amigos espirituais que estendem as suas mãos diuturnamente a nosso favor. Que Deus, nosso Pai, nos ampare e que este momento sublime do passe seja levado aos nossos familiares, aos doentes, dos hospitais, das penitenciárias, dos lares em desequilíbrios, onde o amor precisa penetrar. Obrigado, Jesus. Amigos, irmãos de toda sorte, receba o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se agasalhados pelo amor de Jesus. Que assim seja.